Hey guys, daqui é Amanda, estamos de volta com mais um Networking. No episódio de hoje eu estou com dois irmãos vindos da Guiné. Tenho o Rashid aqui à minha direita e tenho o Malam à minha esquerda. Juntos eles têm uma trajetória acadêmica que eu diria, conforme os americanos, que eu estou literalmente blown away pelo nível de conhecimento que eles carregam. Eu gostaria de começar com o Rashid. Por favor, você pode nos contar um pouquinho sobre a tua trajetória acadêmica? Eu nasci na Guiné, passei toda a minha infância na Guiné e fiz o ensino médio na Guiné. Consegui uma oportunidade de estudar aqui no Brasil, por intermédio de uma bolsa de estudo que está dentro do programa de PQG. Então vim aqui no Brasil, cursei letras, fiz licenciatura dupla português e inglês e agora estou terminando o meu mestrado em estudos linguísticos na Universidade Federal do Paraná. Obrigada. Malam, por favor. Eu sou Malam Jau, também nasci e cresci na Guiné, como meu irmão falou. Eu ganhei uma bolsa para estudar aqui no Brasil através do programa PQG para fazer graduação e convênio. Eu estudei Ciências Sociais na Federal de Alagoas, mas eu não terminei o curso, fiz a transferência para a Federal do Ceará e depois consegui mestrado aqui em Curitiba, terminei mestrado em Ciência Política. Esse processo, vocês escolheram o Brasil como país? Foi uma coisa premeditada, digamos assim, porque o Brasil é um país que a gente consegue associar, fazer uma associação entre Brasil e Guiné em termos sociocultural e histórico, na verdade, porque a gente tem uma proximidade linguística que eu acho bacana, que eu acho super interessante e que eu entendi que seria bom escolher o Brasil, porque tendo em conta essa proximidade linguística facilitaria mais no meu processo de adaptação, porque uma das primeiras coisas que a gente passa no processo de adaptação tem a ver com questões linguísticas. E você sempre pensou em estudar ciências sociais? Ciências sociais? Sim, sempre, de preferência, na verdade, o meu curso sempre foi Ciências Sociais. Tanto que eu me formei em Ciências Sociais e fiz mestrado em Ciência Política e agora estou procurando fazer um doutorado em Ciência Política também. Vamos caminhar um pouquinho? Rashid, eu queria saber qual foi a tua motivação para escolher justamente o curso de Letras? A motivação é bem simples. Assim, eu escolhi o curso de Letras justamente, a princípio eu sempre pensei em cursar Direito desde Guiné, porque tem uma faculdade de Direito na Guiné que é conceituado, digamos assim. Tem professores de tradição, não é? Digamos assim. Só que, como eu não consegui estudar Direito na Guiné, eu vim aqui e comecei a cursar Letras. Primeiro e segundo ano do curso de Letras, eu pensava mudar de ideia e escolher um curso, seguir o que era o meu sonho, que era fazer Direito. Só que logo após ingressar no curso de Letras, passando 2 anos, eu acabei percebendo que realmente é um curso certo para mim, porque considerando que eu nasci num contexto multilingüe, e isso, cursando Letras, me facilitaria aprofundar conhecimento sobre essa realidade etnolinguística que a Guiné sempre apresentou e ainda continua apresentando. Então, justamente eu achei que o curso Letras é o curso ideal para mim, considerando esses pressupostos. O que você pensa em fazer depois do curso? Você pensa em voltar para a Guiné e acrescentar em que sentido? Sim, boa pergunta. Assim, na verdade, como eu terminei o curso de Ciência Política, não é? Mestrado, estou tentando ver se eu consigo doutorado, mas assim, em princípio, a minha ideia é que eu pretendo ser um professor universitário na Guiné. Como é que foi o processo de adaptação? Quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram aqui na cidade de Curitiba, especificamente? No meu caso, eu gostaria de salientar que uma das primeiras, nas minhas primeiras etapas de adaptação aqui no Brasil, isso se deu devido ao processo linguístico, na verdade. Como eu sempre andei falando, língua, quando a gente aborda fenômeno linguístico, isso não se inscreve apenas no nível metalinguístico, como a gente chama, não é? Apenas aquilo que está no registro de caligrafias, ortografias ou abordagem semântica e sintática das sentenças. Não, isso vai muito mais além disso. A língua portuguesa, a gente tem variedade de línguas portuguesas. A Guiné-Bissau, assim como Portugal ou Brasil, nós estamos perante variedades de línguas portuguesas.
Você tem N de línguas portuguesas ali presente. Então, eu nasci na Guiné, vim de uma realidade guineense, que tem uma outra variedade linguística portuguesa. Então, eu cheguei aqui e o Brasil também tem suas variedades linguísticas, e aí deu aquele choque, aquela divergência que a gente chama, né? Aquela dificuldade de inserção em termos linguísticos. Sim. E isso foi uma das primeiras... um dos primeiros desafios que eu acabei deparando aqui. Isso tanto no nível acadêmico e extra-acadêmico, digamos assim, você encontra essa divergência linguística. Você se lembra de algum episódio assim que você falou alguma coisa que para um guinense é muito normal falar, mas que aqui as pessoas interpretaram de uma forma diferente, Sim, ou até mesmo negativa? Sim. Nos ambientes acadêmicos, porque o meu círculo de vivência vai muito mais em casa, universidade. Nos ambientes acadêmicos, isso é bem saliente, é bem evidente, porque nós não temos uma ortografia, sistema ortográfico unificada. Exato. Então, a Guiné está muito atrasado nesse quesito. Então, a gente usava facto com C mudo e aqui no Brasil não se usa. Toda vez que eu escrevo facto com C mudo nas minhas provas acadêmicas, e os professores dizem, não, Rashid, isso não existe mais. Você tem que se atualizar ortograficamente. Entende? Então, isso também tem a ver com outras realidades que vai muito no quesito desenvolvimento, questões de um está mais um pouco avançado e outro mais atrasado, digamos assim, atrasado entre aspas. Exato. Mas quanto a ti? Tudo bem, eu acho que não passa o que o meu irmão falou, Rashid. No meu caso, eu não percebi que eu tive muita deficiência em termos de língua e tudo mais. Sim, mas algumas coisas mudam muito, mudam de lugar para outro. Assim. Mas assim, em termos de adaptação lá na universidade, eu achei bem tranquilo. Agora, o que me deixa um pouco mais preocupado aqui em Curitiba e tudo mais, é mais pelas questões do racismo. Sim, isso me atrapalhou muito, essa questão. Muito mais assim, a questão linguística, tudo mais, escrita, fala, não me atrapalhou muito, assim. O que me atrapalhou mais foi a questão do preconceito, o racismo e tudo mais, tanto com os negros brasileiros quanto com os brancos brasileiros, por sermos africanos e tudo mais. Falando um pouquinho mais da cidade de Curitiba em si, certo? Comentaste sobre a questão do racismo, tem o brasileiro negro e branco aqui, né? Agora, você acha que a estrutura da cidade de Curitiba oferece bastante oportunidades para negros africanos empreenderem? Se fosse para dar uma nota de 1 a 10, qual é a nota que vocês dariam? No meu caso, se eu for dar uma nota de 0 a 10, eu acho que eu daria uns 5, 6 no máximo. Mas isso também depende, por exemplo, da pessoa, depende da profissão da pessoa, da área também, sim, depende muito. E você? No meu caso, eu diria que a minha nota seria de 7 a 8, digamos assim, porque depende muito. Nós somos africanos, claro, que nós estamos inseridos numa sociedade que é um pouco diferente da nossa, mas claro que você pega casos pontuais, guineenses ou cidadãos de outras nacionalidades também de países africanos que estão aqui e estão se dando bem, estão trabalhando, inseriram no mercado de trabalho e têm uma vida, assim, digamos, regular em termos de oportunidades. Então, oportunidade, a gente sabe que oportunidade depende muito, mas no âmbito acadêmico, aqui tem oportunidade. Quanto a questões de legislação, porque se você pegar, por exemplo, no meu caso e o meu irmão, a gente sempre anda caçando os editais de concursos e tal, isso no âmbito acadêmico. Sim. Então, e isso você tem legislação que realmente não facilita a gente, porque teve um ano atrás eu procurei inserir num programa que é PSS para dar aulas no ensino médio. Só que dali eu comecei a preencher os requisitos e tal, do nada e me pediu RG, Registro Nacional do Estrangeiro. Isso. Eu coloquei o Registro Nacional do Estrangeiro e daí me pediu se eu tiver alguma coisa que inerente à nacionalidade. E eu não tenho nacionalidade
brasileira. Então aí você tem aquele requisito que realmente é um dos principais obstáculos que dificulta, em vez de facilitar, dificulta. Daí tem esse empecilho, você não consegue ir para frente tendo em conta essas legislações que eu acho que precisa ser reformulada nesse quesito. A gente tem potencial para isso, a gente precisa, a gente quer, mas a gente sempre encontra barreiras nesse sentido. Ou seja, as oportunidades existem e a vontade de caçar essas oportunidades existe também da parte do africano, certo? Mas, infelizmente, dependendo da área, também tem sim oportunidades e espaço para ele se inserir. Sim, na verdade, acaba impedindo que você cresça profissionalmente. Por exemplo, como o meu irmão falou, no caso, se ele quiser ser um professor no ensino médio e tudo mais. Então, o que impede justamente, o que para essa nossa entrada, por exemplo, para ser professor, aí é naturalização, fica um pouco mais difícil. Mas como a Amanda falou, se for, por exemplo, se eu for, por exemplo, um empresário que quero investir, aí é muito mais fácil. Isso é a lógica do mercado. Então isso você terá mais condições. Agora, no nosso caso, como africano, ainda mais como negro, ser professor aqui em Curitiba ou no Brasil, fica um pouco difícil, muito difícil. Africanos que vêm com esse programa, eles acabam se formando. Certo? Eu gostaria de saber, vocês veem isso na prática também dos irmãos africanos que vocês conhecem aqui, com quem vocês convivem? Vocês veem e conseguem sentir na prática que realmente 90% cumpre? Sim, isso é um facto, é verdade, é real. Nós africanos aqui, não só em Curitiba, no Brasil em geral, eu diria até 95%, em vez de 90%. 95% conseguem se formar, alguns estão dando aula na universidade e tudo mais, mas boa parte está se dando bem. Em termos dos estudos, na academia, isso sim, sem dúvida. Então, eu diria a mesma coisa, porque você pega os censos atuais sobre esses dados, então os dados estão ali para evidenciar isso. Esses dados já revelam que os meninos africanos que moram aqui no Brasil, que vieram especificamente para o estudo, 90% desses meninos conseguiram atingir objetivos deles, concretizaram os objetivos deles. Então, isso está sendo uma notícia legal, muito boa, que a gente gostaria de salientar, que isso vale a pena, isso está sendo uma coisa muito significativa. Já agora, então, já que estamos falando desse assunto, vai um shout out, né? Vamos para a galera toda africana aqui de Curitiba, que tem sim feito parte desse programa PECG, que tem se formado, que tem dado um bom exemplo para assim poder trazer mais PECs aqui para o Brasil como um todo, né? Ou para Curitiba, porque eles estão mostrando que realmente têm aproveitado todas essas oportunidades igual os dois irmãos aqui. Parabéns a todos vocês. E eu gostaria também de agradecer a Amanda pela iniciativa, uma iniciativa ambiciosa que eu considero rica, digamos assim, em termos culturais, em termos intelectuais. Dando as minhas últimas palavras, eu gostaria de salientar que é uma experiência muito legal, muito boa, é uma atividade, digamos assim, de grande relevância, considerando que a gente vive, mas a gente não vive sozinho. A gente precisa partilhar as experiências e partilhar a nossa bagagem cultural. Então, com isso a gente acaba se aproximando um ao outro, a gente acaba incorporando coisas que realmente vale a pena incorporar, principalmente nas colocações que a Amanda acabou de trazer à tona, que eu acho pertinente, que eu acho super interessante para quem deseja também passar pelos mesmos processos, tanto no nível acadêmico ou profissional, pessoal, e isso eu recomendaria. E eu aconselharia também que vale a pena correr atrás dos nossos sonhos, vale a pena. Apesar da distância, a gente saiu longe, apesar de estarmos longe da casa, a gente acha que vale a pena, a gente tem tudo a ganhar com essa experiência, uma experiência interessante que realmente é gratificante.